Pai, Senhor Jesus, devocional 3, perseverança. A gente encerra a mensagem que Deus ministrou ao meu coração, me impulsionou a compartilhar com você, que você possa ter sido abençoado nas duas últimas mensagens. Se você ainda não assistiu nenhuma, ou ficou faltando alguma, acesse o meu canal no YouTube, Tati Ferraz Propósito. Tem também a página no Facebook, e tem bastante mensagens ali que o Senhor colocou no meu coração, para abençoar a vida de quem ouvir, né? Esse é o propósito, alcançar vidas para o reino de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Então, caso você não tenha assistido as duas últimas mensagens, acesse lá o canal, na página no Face, que você possa ser abençoado. Amém? Eu quero aqui compartilhar com você em Gênesis 26, a partir do verso 18, amém? Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Verso 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Vou ler aqui o versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderem, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Amém? Quero orar com você, para que o Papai fale conosco, o Espírito Santo flua, que Ele haja, que Ele trabalhe, Ele seja glorificado. Amém? Feche teus olhos aí onde você está e fale com o Pai. Fale com Ele, porque Ele está atento ao clamor daquele que o busca com sinceridade. Oh, Pai, na Tua presença, Senhor, estou. Eis-me aqui, Pai, com esta vida, Senhor Jesus. Alcança, Pai, esta vida agora. Abençoa este coração, Pai, esta mente, Pai, esses pensamentos. Eu lhe agradeço por tudo que tens feito, por mais um dia, pelo seu cuidado, pelo seu amor, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Flua segundo o seu propósito, fala segundo o seu querer. Age sobre esta vida, Senhor, e que os resultados glorifiquem o Teu nome. Seja honrado entre nós. És bem-vindo aqui, Senhor. Tens liberdade aqui, Senhor. Toda glória é a Ti, Pai. Eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, Isaque, ele respeitou, né, a história de seu pai. E agora ele estava escrevendo a sua própria história. Eu já ouvi uma palavra que diz assim, não sei se você já ouviu: a unção que você respeita é que você atrai. Isaque poderia ter aproveitado o esforço de seu pai para tirar vantagem e dizer que foi ele que abriu os poços, ou mudar os nomes por outros nomes, mas ele decidiu respeitar a história de seu pai. Eu estou lendo aqui porque foi o estudo que Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com você de acordo com o que ele me ministrou ao meu coração. Amém? De acordo com o que eu aprendi da parte dele também. Então, que você possa estar atento à palavra do Senhor e absorver o que é necessário para a sua vida. Aleluia. Então, Isaque, ele tinha sim, ele poderia ter se aproveitado, né, ali daquela situação. Ai, eu vou mudar os nomes e vou falar que fui eu que abri. Poderia sim, mas ele decidiu respeitar o legado de seu pai, a história de seu pai. Ei, quero dizer a você que nós não precisamos copiar ninguém. Não precisamos tirar vantagem em cima do esforço de ninguém. O que Deus tem para sua história é para sua história. O que Deus tem para você é para você, né? Deus tem visto a sua reação em todo o percurso. Enquanto você não vive a promessa, deixe um legado digno de ser lembrado. Quando a gente caminha com Cristo em direção ao propósito, nós estamos deixando pegadas no caminho. E lembre-se que tem pessoas que vão passar também por este caminho. E através das nossas vidas, nós podemos fazer a diferença na vida de quem está vindo. Os nossos filhos são exemplo disso. Os nossos netos serão exemplo disso. Então, que através da nossa história com Deus, eles possam também escrever as suas próprias histórias com o Senhor. Amém? Que o Senhor seja glorificado através da nossa geração. E enquanto Isaque respeitou a história de seu pai, olha só, seus servos cavaram um poço de água nascente. Ei, tem novidade de Deus esperando você. Tem novidade de Deus para sua vida. Deus tem reservado coisas novas para você viver com Ele. Deus tem reservado coisas novas para você alcançar e
e conquistar no caminho, na sua caminhada. Mas não significa que tudo será fácil. Pelo contrário, né? Toda conquista exige esforço e sempre vai ter alguém incomodado com as suas conquistas. Pessoas que se aproveitam do seu esforço para se beneficiar. Mas se preocupa não, que Deus está vendo. E Ele é fiel para recompensar a você de acordo com as suas obras. Lembre-se disso, guarde isso com você. Nem sempre você vai receber aquilo que você entrega para as pessoas. Às vezes você vai entregar uma flor e vão te devolver um espinho. Mas isso não significa que você precisa ficar irado, que você precisa ficar entristecido. Não. Porque você vai colher exatamente aquilo que você deu, aquilo que você entregou. A sua semente foi lançada. E quem vai te recompensar? Deus. O dono de todos os frutos. Aquele que faz prosperar em terras estéreis, em terras que não frutificam, em terras onde ninguém dá nada. É ali que o Senhor ele faz com que cresça árvores frutíferas e o nome dele seja glorificado. Através de você, através dos seus frutos, glorifique ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Então perceba que não foi fácil para Isaac conquistar Reobote, que é o terceiro poço a qual eles cavaram. Antes ele teve que enfrentar Ezeque, que é o nome do primeiro poço. Por que Ezeque? Ezeque significa lutas, opressão, contendas, discussão. E a gente passa por tudo isso no caminho. A gente enfrenta tudo isso na nossa caminhada. A gente passa por opressões, por aflições. Enfrentamos, sim, contendas, discussões. Porque vamos encontrar pessoas que não vão pensar como nós pensamos, não vão ter o mesmo propósito que nós temos e vão se incomodar com o que a gente decidiu viver na presença de Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que existe sim o joio e o trigo, aparentemente iguais. Mas o Senhor sabe quem é quem. E quando essas sementes começam a crescer, quando elas crescem, é o que está dentro delas que faz a diferença. Porque o joio ele só tem aparência, mas ele é oco, ele é vazio por dentro. O trigo não, o trigo ele tem ali o seu fruto, ele tem ali o seu conteúdo disponível. Então é o que você carrega dentro de você, diante da presença de Deus, que fará a diferença. Né? E depois o poço de Sitna, que significa inimizades, acusações. Quantas vezes a gente se recebe acusações na caminhada, somos apontados, né? Muitas pessoas, simplesmente por sermos quem nós somos, não gostam de nós, acabam, ao invés de querer ser amigas, se tornam, não querem ser nosso amigo e acabam gerando inimizades conosco. Isso ocorre. Não dá para ser hipócrita e falar, sou servo de Deus e amo e sou amada. Não, isso não existe, gente. A gente tenta, sim, viver em comunhão porque é o que a palavra nos ensina. Né? Se depender de nós, que a gente tenha paz com todos. Mas muitas vezes não vai depender de você, não vai depender de mim. Simplesmente a pessoa não quer. E lembra de Abraão e Ló? Quando Abraão e Ló, eles estavam indo para a terra que o Senhor havia prometido a Abraão. E ele leva Ló junto. E ali os pastores de Ló começam a discutir com os pastores de Abraão. E ali Abraão entende que não dava para eles permanecerem mais juntos. E fala para Ló ir para um lado, que ele iria para o outro. E às vezes é assim, para a gente ter a paz com essa pessoa, ela não necessariamente precisa estar no nosso lado. Quando Ló se afastou de Abraão, ficou tudo bem. Então tem pessoas que não vão poder ficar do nosso lado, não é permanecendo conosco, que não é pelo fato delas não estarem conosco que elas não podem ser amigas, não. Muitas das vezes é necessário que elas estejam longe para que a paz reine entre nós. Então entenda isso, né? Guarde isso com você. E aqui, Isaac ele tinha muitos motivos para desistir, se frustrar. Talvez você esteja assim, né? Tá insistindo, tá tentando, mas tá difícil de chegar no resultado. Eu sei bem como é isso, mas eu quero dizer para você como é o título do devocional: perseverança. O reino de Deus, ele é tomado à força. Para entrar no céu não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser sentado no sofá de braços cruzados, esperando Jesus voltar, não. A gente precisa se esforçar. Como eu me esforço? Com as ferramentas que te foi entregue.
com aquilo que o Senhor confiou para você. Você não precisa fazer como fulano e beltrano faz. Não, faça como Deus chamou você para fazer. E faça do jeito que você é, porque Deus te conhece. E Ele que vai te aperfeiçoar naquilo que precisa ser aperfeiçoado. Mas se esforça. Persevera. Insista em conquistar e viver o que Deus tem para você aqui. Até chegar na eternidade, conquistar o que Ele já tem reservado para nós. Amém? E aí ele perseverou e conquistou Rehobote. Rehobote quer dizer lugares amplos, lugar espaçoso, prosperidade. Derabassúbia. Depois o Senhor falou com Isaac e confirmou a promessa que havia feito a ele no início. Porque é assim que acontece. Só quem obedece que vive a promessa. Muitas pessoas recebem promessas de Deus. Mas a nossa reação é como a gente se comporta no caminho, no percurso, que vai dizer se nós vamos vivê-lo ou não. Lembra do povo do deserto, gente? O povo de Israel é um exemplo disso. Era uma nação, multidão que o Senhor havia escolhido. Mas como aquele povo se comportou no deserto, é que fez com que eles morressem no deserto. Ei, como você tem vivido nesse deserto? Como tem sido a tua atitude aí? Como você tem reagido nessa situação? Confie em Deus. Ele é fiel para cumprir o que Ele te falou. Ei, Ele não mudou. Eu sinto a presença dEle aqui e te falar isso. Talvez você tenha perdido as suas expectativas em Deus por causa da sua situação, mas não faça isso, porque Ele é fiel. Ele é poderoso para mudar o cenário da tua vida. Quer saber? Sabe o que é mais importante? Não é viver a promessa, é permanecer com Ele em todo o tempo. É caminhar com Ele até a promessa. Se você perder a presença dEle no caminho, não vale a pena chegar na promessa. Lembra de Moisés? Moisés não quis sair do lugar se Deus não fosse com ele. Que a tua preocupação seja essa. Se Ele está com você, se Ele permanece aí com você. Porque a promessa vai ser só uma consequência do teu relacionamento com Ele. É uma consequência. Lembra de Josué? Ele ficava ali enquanto Moisés ia entrar na tenda para falar com o pai. Ele permanecia ali. E Deus estava observando Josué. Ei, pode ninguém ver o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Pode ninguém te enxergar nesse percurso, nesse deserto, mas Ele está te vendo. E como você tem agido aí, vai resultar o teu final. Então fica firme, persevera, não desista. Você chegou tão longe para quê? Para retroceder? Não. É para avançar, é para continuar. Para encerrar. Isaac separou um lugar ali para a presença de Deus. Olha aqui, no versículo 24 diz: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O Senhor confirmou a promessa. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E o servo de Isaac abriu ali um poço. Isaac, ele fez um altar para o Senhor. Ou seja, ele reservou um lugar para que a presença de Deus fosse ali, né, invocada, para que ele pudesse buscar o Senhor. E quando ele invocou, quando ele atraiu a presença de Deus, então ele armou a tenda. A importância não era o lugar, mas a presença de Deus no lugar. As experiências com Deus no lugar. Para encerrar, eu quero dizer isso. Talvez você tenha muitos motivos para parar, para desanimar. Mas lembre-se que quem confia em Deus consegue prosseguir aonde muitos decidiram desistir. Vou repetir. Quem confia em Deus consegue prosseguir aonde muitos decidiram desistir. Deus sempre vai te mostrar o caminho. Ele sempre vai te direcionar à vontade dele. Mas a decisão é sua. Que você persevere. Não retroceda. Continua a caminhada. Conquista o que Deus tem reservado para a sua história, para a sua casa, para a sua família. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide da palavra. Não duvide da voz do Senhor para a sua vida.
Ele é fiel. Amém? Que essas palavras possam ter te abençoado, que me abençoou muito. Deus falou muito comigo. Que possa ter falado com você. Se você foi abençoado, abençoa alguém também. Compartilha esta mensagem, alcança pessoas para o reino de Deus. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então, se você sabe que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Seja útil, seja um instrumento nas mãos de Deus. E você vai ter o galardão nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.